todos muito bem-vindos. Hoje aqui com a estreia do nosso podcast, Roqueiro Nerd. Do meu lado, Guilherme. Obrigado aí por ter vindo. Prazerzaço, Obrigado pelo pelo apoio convite. de sempre, tá? Muito Eu quero obrigado. agradecer, um abraço especial aqui para toda a equipe da Roqueiro Nerd. Marcos Vinícius, tá em casa assistindo a gente. É Aiko que tá cuidando agora da nossa parte digital. Muito obrigado. Quero deixar um abraço super especial aqui pro pessoal do Bolshoi Pub, na pessoa do Rodrigo, tá nos apoiando. Cervejaria Astúria, Lorena Pina, uma querida, um abração especial para toda a família, todo mundo que está acompanhando o Roqueiro Nerd. E apresentar nosso Todo convidado, todo o público, né, do Roqueiro Nerd, toda a galera que está curtindo aí a gente aí nas redes sociais, Roqueiros, Instagram. nerd, tamo junto. E apresentar aqui para vocês hoje nosso convidado super especial, guitarrista, compositor, artista, escritor, Talentosíssimo. Luiz Maldonado. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, por ter João. vindo, cara. Obrigado, Guilherme. Prazer conhecê-lo pessoalmente, cara. Prazer meu de fazer parte. Sempre é legal falar de música, de arte, né? Sem aspas. Então isso é bem legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É isso aí, vamos trocar ideia, conversar. Mas é um cara multitalento, né? Então a gente tem muito a aprender e trocar ideia aí contigo. Cara, é o seguinte, eu li o seu Mindset Guitar, né, seu e-book, e lá já de cara uma frase me deixou meio curioso. Eu vou citar ela aqui e a gente vai comentar sobre ela. A única coisa pior do que tentar e falhar é não tentar algo. Seth Godin. Citação lá do seu e-book, cara. O Mindset Guitar foi um e-book que saiu em 2018. E na verdade é o seguinte, eu sempre tive essa... Como eu faço a gestão de tudo que eu faço, da minha carreira, eu sempre fui interessado por esses frameworks assim, que trabalham com essa intensidade para a empresa mesmo. Porque assim, quando você gerencia a sua carreira, você é uma empresa, né? O que os caras chamam de eu-equipe, né? Equipe. Eu faço tudo. Então, eu sempre fui muito ligado nesses caras do marketing. Não essa coisa diluída que tem no Brasil hoje de Instagram, assim, né? Muita coisa, muito abaixo do nível mesmo. Sim. Então, os caras pegam coisa diluída de lá. Um exemplo disso seria alguns autores e escritores, como o próprio Seth Godin, não é um cara conhecido no Brasil aqui. Sobretudo na música, né? E é um cara do marketing. Tem alguns caras de marketing de conteúdo, como Joey Pulizzi, Gary Vaynerchuk. Então eu tive a sorte de conhecer esses caras coisa de 6, 7 anos atrás, assim, 8 anos atrás. Então assim, eu venho me dedicando sempre com isso. E aí eu me deparei com o livro da Carol Dweck, que é uma psicóloga, que fez um livro chamado Mindset. E o conceito de Mindset foi uma pesquisa que ela fez de 25 anos. Cara, eu achei isso aí brilhante. E não tinha nada nesse aspecto voltado para a música, para a arte em geral. E eu acho que esse público de instrumentistas / artistas, assim, músicos e tal, eles não têm muito essa sacada, assim, porque a coisa sempre foi muito focada no instrumento, né, em tocar bem e tal. Então eu acho que falta toda essa outra parte, assim, comercial. Então eu falei, pô, não tem essa sacada de um mindset voltado para a arte, né, então eu vou fazer o Mindset Guitar. O que eu fiz? Eu dividi o livro em capítulos e trouxe essas ferramentas que são frameworks de sucesso, assim, para as pessoas entenderem como é que isso funciona, para você ter essa desenvoltura que é do ágil, não de agilidade, assim, mas agilidade dentro de um sistema empresarial, assim, um sistema de É um business. tratado de disciplina, né, cara? Vai ensinar o cara a ter Ele é uma todo disciplina. ele é né? todo psicológico também, assim, as sacadas. Daí eu botei cases de sucesso dentro de cada capítulo para as pessoas entenderem isso. Não tenho nenhum gráfico de guitarra, de escala, de frase, de nada, porque essa era a intenção. Então não é focado pro músico em si, né? Focar todo mundo tem. Se você tem um selo, se você tem uma banda, se você é guitarrista, se você é artista, se você é músico, que existem diferenças, né, entre música e artista. Então, se você tem essa intenção, o livro é para você. Tem muito cara que ele tem a paixão pela música e ele que seja amador, assim. Aí o cara parou de tocar, ele volta depois ali dos 40, ele volta a tocar guitarra. E assim, tem um universo de possibilidades da internet. Então esse cara, até que ele consegue fazer um filtro, é muito difícil ali saber o que é legal, o que não é legal para ele. Sim. Como que ele vai voltar isso para ele, assim? Porque o grande tema de hoje é assim, resultado. Sim. Então assim, como é que o cara vai ter resultado
fazendo assim, de repente, aquilo sem metodologia ou com a melhor metodologia possível e por aí vai. Então, o e-book, o livro, é isso. Ele é um compêndio para quem tem essa dificuldade, para quem está voltando, para quem já está em algum determinado grau profissional, mas encontrou um platô. Esse cara quer enxergar a coisa de um jeito diferente. Então, e eu fiz isso para mim. Eu cheguei num ponto assim que eu falei assim, cara, eu preciso diversificar. Então, eu fui fazendo isso e entendi que essas coisas, essas ferramentas voltavam. E essa frase em especial do Seth Godin, que foi muita coisa que eu li foi do Seth Godin e do Eric Ries também. Então, eu acredito nisso. Um livro, o melhor livro do mundo engavetado, ele não é melhor que um livro lançado. Então, se não existe, não interessa se é bom ou se é ruim. Do mesmo lado, na contramão disso, o que interessa é se você existe, se é lançado. Sim. Né? Assim, a princípio, o que interessa é se você existe, se você tem esse produto em algum tipo de prateleira. Então, para que isso aconteça, você precisa primeiro pular toda essa parte do livro engavetado, de falhar. Né? Porque, nesse caso, falhar é um teste. Isso é um teste. Você pode testar o seu produto. Hoje é muito básico isso. Você testa o seu produto. Você volta para a prancheta se você acha que você precisa fazer melhorias nesse produto. E hoje, com a dinâmica das coisas, você consegue fazer esses testes com produtos em tempo real. Então, isso é muito rápido. No aprendizado, você pode fazer a mesma coisa, mas geralmente esses aprendizados artísticos, musicais, ou em arte em geral, desenho, pintura e tal, eles acontecem mais em portas fechadas. Você acha que tá faltando isso mesmo hoje no rock brasileiro, goiano? Tá faltando essas noções que você expõe no livro? É algo que tem que ser trabalhado? Porque assim, ninguém chega para você e fala que, olha, é o seguinte, você tem uma lista aqui de 50 itens, aí o 49º é tocar bem. Ignore isso. E fique expert todos os outros itens. Dos 49 itens restantes. Ninguém faz isso, porque a pessoa... Você quer resultado. Então o resultado pro cara é... Sabe aquela história clássica do cara que chega e fala assim... eu quero entrar na academia, nós estamos no finalzinho de novembro. Você acha que em 2 semanas eu estou em forma? Ou você desconhece completamente como é que funciona, desde nutrição e construção biológica e tudo, ou você, assim, você vai se agarrar numa esperança inexistente para tentar alcançar o tipo de Mas eu resultado acho que que é a impossível. internet trouxe isso para todos os ramos, né? Para Claro. música, para a vida da pessoa, por isso tem que que ser imediato, o resultado tem que ser imediato. É por isso que existem filtros. Sabe o que eu fiz durante todo o meu processo? São 36 anos tocando. É claro que lá atrás eu não tinha essa visão, porque você é jovem e tal, jovem acho que sabe de tudo, né? Então você vai errando. É que aí- importante. aí a Vamos gente vem- retornar à sua aí a gente carreira vem e pra ver essa como é que falha. você começou, qual foi a sua trajetória. Só que antes disso, assim, você vê essa questão dessa falha. Então, antes, você está fazendo a coisa a portas fechadas. Então você não consegue ter um feedback verdadeiro naquele momento. Quando você faz a coisa a porta aberta, você vai testando o produto. E aí você começa a fazer o seguinte, você separa as coisas em o que é escalável e o que não é escalável. Então, aquilo que é escalável, você pode replicar aquilo de uma maneira interessante. Isso seja... O negócio é que as pessoas acham que sim. Não, mas isso não tem nada a ver com arte. Eu não posso usar isso na arte. Não, claro que pode. Porque é um negócio. É multidisciplinar. É um negócio. É multifacetado. Então, assim, a dificuldade é você fazer isso. Porque se você coloca essas coisas à frente do tocar, você corta o barato. Sim. Que a música te dá em primeiro plano. Que é tocar, que é um negócio. Uma aula, o cara chega e quer aprender uma música. Ele não quer aprender exercício psicomotor, ele não quer aprender o nome das notas, ele não quer aprender... Ele quer tocar a música que ele gosta ali e pronto, acabou. O mais cara. rápido possível. Esse seu e-book, cara, caiu com uma luva pra mim, cara, porque eu sou o tipo de cara que você tá até tentando abordar ali no livro. O cara de 40 anos, que sempre sonhou em tocar guitarra, mas por alguns motivos da vida foi para outro caminho. E aí chega com 40 anos, cara, pô, agora eu já tenho meu trabalho, tenho minha família, agora eu quero tentar voltar a tocar guitarra. E aí, cara... Se você não tiver uma metodologia para isso... E aí a gente vai no mais YouTube, tempo perdido. cara, a gente não sabe por onde começar, cara, e a gente fica esbarrando nesses empecilhos aí, cara. O maior empecilho é a falta de tempo, mas isso não é tudo, né? Mas aí que tá, cara, como o tempo é um ativo gigantesco hoje, você precisa colocar isso dentro de um processo de uma planilha, para você... você vai ter que priorizar algumas coisas numa escala de
de interesses. Uhum. Isso tem que entrar em algum momento, né? Se você realmente quiser isso mesmo, né? Então, o lance é administrar isso da melhor maneira possível, como esse número, né, de tarefas e tipo um wish list mesmo e tentar fazer isso da melhor maneira Qual o possível. conselho direto que você dá para o músico hoje, que tem que conciliar agendas Família, de né? família, a publicidade, que ele tem que ser o publicitário da própria empresa, ele tem que ser o administrador da casa e da empresa. É complicado, né, cara? Porque eu acho que existem casos e casos, assim, né? É difícil você generalizar uma coisa, mesmo na música, que muita gente vê a música de uma maneira superficial. Ou a música é background de alguma coisa para a pessoa. E isso, assim, a gente pensa assim, porque fulano não tem nenhum envolvimento com música, então ele não entende de música. Não. Estou falando de gente que está dentro da música, 24 horas. Estou falando de gente que tem banda que não sabe como é que é um processo de mix ou de master. Estou falando de gente que está dentro de uma banda e não sabe fazer uma logística de ir daqui para Anápolis para fazer um show. Uhum. Levar o som, levar o equipamento. Tudo. Então, assim, quando eu falei esses 50 itens, é isso que está em jogo. É como você vai pegar A e levar até B, levando tudo que pode acontecer entre A e B em consideração. Por isso que às vezes a gente vê um artista que a gente julga que é ruim e a gente Mas julga tá o cara. bem, né, na fita. Mas o cara não vê o por trás do cara, o tanto que ele foi esperto, né, em lidar com todas as outras É muito mais facetas. business do que talento, né? Cara, a última coisa que interessa é se você toca bem. Aham. Olha aí, cara. A última coisa que interessa é se você toca bem. Mas isso é paia, né? Você acha que o endorser quer que um cara que toca absurdamente bem, ou ele quer um cara que tem Chama engajamento público. e que tenha cliques, vamos dizer assim, para ficar mais raso? Você acha que isso tira o mérito do cara que... Não, eu acho que Que bombou. eu acho que existe um jogo. Eu acho que existe um jogo. Cabe a você, se você quer jogar. O lance é, até onde você é artista, até onde você é músico, até onde você é instrumentista, até onde você quer isso, até onde você vai fazer isso para que essas coisas aconteçam. Então existe um jogo. E aí o principal de tudo, até onde você tem autonomia para fazer isso. Porque você pode estar muito bem em uma banda e não ter autonomia para absolutamente nada. Sim. Se você é músico e acompanha uma gig, tipo uma dupla sertaneja, um negócio assim, você é uma peça em um sistema e você não manda absolutamente nada. Então, se você se submete a isso, isso é o jogo. Você não tem que reclamar, porque é o jogo que você aceitou. Olha lá, o Spotify, ele tem um jogo. Né? Toda sexta-feira tem um release radar. O release radar vai pegar sua música, mostrar para as pessoas que você conhece lá e vai fazer essa mostragem para que a sua música rode mais. Obviamente, se for o Metallica lançando uma música, ou se for você, obviamente, misteriosamente a música do Metallica vai rodar mais que a sua. Só. Óbvio, Com certeza. incrível. Então, porque isso é um jogo. Agora, não é porque o release radar é toda sexta que você tem que lançar sua música na sexta. Isso é um jogo. Você quer participar do jogo ou não? Não, não quero, então não participe. Mas também arque com as consequências. Mas assim, existe uma maneira de se fazer as coisas, elas estão sempre sendo colocadas para que as pessoas entendam como isso funciona. Aí cabe a você, que é o artista, que vai gerenciar a sua carreira, você fala assim, cara, isso é o melhor para mim nesse momento? Porque eu não estou falando aqui de certo e errado. Eu estou falando assim do que é mais apropriado naquele momento, né? Que de repente você pode seguir esse gancho e falar, cara, eu acho que nesse momento vai ser melhor um single do que um EP ou do que um álbum. Então eu vou seguir o jogo nesse formato. Então, em algum momento, quando você vai mais para rock, metal, essa coisa, os caras, a nossa cultura, pelo menos a minha, é de consumir o álbum, não só o single ou o EP. Então o single é para dar aquela esquentada no que tá chegando aí. É isso que você quer. Então, Em single, né, cara? Você tá com um single novo, né? Down of the Black Heart, Previsto para lançar o álbum o álbum em em maio. maio, né? O álbum em maio. Daqui a pouco a gente vai Muito falar bom. sobre ele. Então, Vamos. aproveitando a deixa aqui, cara, tem uma pergunta aqui que é polêmica, cara, mas a gente precisa falar sobre isso, cara. O que a galera do sertanejo tem? Não tô falando de sertanejo, os grandões, não. Os grandões também, mas tem os grandões, tem os pequenos, tem a galera do bar, que toca em bar. O que essa galera tem que falta pra galera que curte rock, que galera que curte metal no Brasil e principalmente aqui em Goiânia, cara? O que falta pra essa galera? Você tá falando de cena underground? Cena, contatos, shows, apoio. Principalmente Tudo. apoio, eu acho, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é uma tentativa de buscar, né, o artista, buscar o público, buscar o empresário. Então, assim, a gente vê hoje que existe um profissionalismo muito grande hoje nas outras cenas, né? O sertanejo e tal. Isso, esse ponto. Que às vezes falta, principalmente aqui em Goiânia hoje. Então, é o jogo, mais uma vez.
O jogo fala para você, você precisa fazer isso. Por exemplo, vamos pegar um hype que acontece. Vamos pegar um hype que acontece hoje, muito grande em todos os locais. É assim, o Metallica tem um show que acontece lá fora às 7 horas da noite. 9h30 esse show acabou. 10 horas você tem um nugget desse show, você já tem foto profissional, você já tem um vídeo editado, cortado, rolando no Instagram. Sim. Aí você... mas é o Metallica. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar a técnica de benchmarking, que é que você vai usar o que as pessoas fazem que é legal e tentar aplicar isso no seu negócio. Isso leva tempo, isso leva orçamento, isso leva dinheiro, isso é complicado. Então, aí você vai você pegar isso e tentar... Eu vou dar um exemplo. Eu toquei fui convidado a fazer um negócio muito legal, e aí eu fiz algumas fotos lá por mim mesmo. Pedi uma pessoa que estava lá, fez para mim, um amigo que estava mexendo lá com o negócio de som, fez as fotos, legal pra caramba. E tinha um fotógrafo. As fotos profissionais, elas foram chegar para mim 20 dias depois do evento. Faltou. Qual a emergência? Ali, Assim, não, é porque é uma questão de orçamento, de visão, de tempo, de um monte de coisa. Quando a gente vai pro underground, existem várias maneiras. A gente não pode só crucificar o negócio do jeito que a gente pode também só enaltecer quem está no mainstream. São etapas diferentes, são degraus diferentes. E o que eu acho que acontece, assim, que eu acho que pega, é que é o seguinte. Independente do profissionalismo, a gente tem um problema muito gigante na nossa cultura local, que é o ranço. Quando você fala local, é Brasil ou Goiânia? Eu vou colocar a Goiânia Certo. para a gente situar melhor, assim. Eu acho que ele acontece num grau maior, mas vamos lá. A primeira coisa, camaradagem. Porque assim, por que a gente não tem um movimento? Em 87, o metal estava começando aqui, coisa grande mesmo assim, as bandas se esforçando. Ninguém sabia de nada, o que é muito normal. Ninguém sabia de nada. Nada disso existia. Esse tipo de comunicação não existia. Nada disso existia. Uma nota, uma matéria, demorava 1 ano para chegar aqui para você. Hoje as coisas acontecem em tempo real, o que é muito louco. Você demora 5 minutos. E naquela época você saber. parecia que existia um clima muito maior do que hoje, né? Mesmo assim. E aí você tinha uma pseudo-camaradagem. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que vão mais ou menos. Sim, não, Falso. Não era efetivo. Mas não é. Uhum. Mas não é. Danorex. Parece, mas não é. Certo. Tá do seu lado ali quando tá conversando contigo, mas depois Mas não é. toca o foda-se. Então é o seguinte, vamos pegar aqui Sepultura, maior banda do Brasil, 20 milhões de discos, anunciou agora que vai fazer uma turnê de despedida. Ao invés da gente achar isso a coisa mais legal do mundo, porque os caras fizeram o que tinham que fazer, né? Levaram o nome do Brasil, música, banda, metal, rock, tudo pra fora. Sim. Não, os caras ficam reclamando, ficam metendo um cacete. Então, assim, o que se tirou disso é o corte. Né? É um quadro. O cara pegou um frame ali que acha que esse frame é relacionado a esse tipo de coisa. E é aquilo que fica, não é o que os caras construíram. Sim. Aí você pega Metallica e Megadeth. Aí o Dave Mustaine montou o Megadeth e tal, toda aquela coisa. Ninguém foca no quão grande o Megadeth se tornou. E sim na treta Sim. do Metallica com o coisa 40 anos depois. Exatamente. Hoje falando nessa A banda ganhou o Grammy. Mais um exemplo, Kiko Loureiro fez a escolha, um dos maiores guitarristas do mundo, hein? Se você fizer uma lista de 15 guitarristas, tem que botar esse cara. Tem. Beleza. O cara fez a escolha de não estar mais no Megadeth. Aí, cara, vai todo mundo, ninguém respeita isso, vai todo mundo lá. Um exemplo, agora aconteceu a feira NAMM. O Mercyful Fate, já que nós estamos falando de metal, né? Mercyful Fate, o baixista Joey Vera saiu, e eles tornaram membro efetivo uma baixista que tocava com eles, que é a Beck. Saiu uma foto na NAMM, a Beck e o Joey Vera, o ex-baixista, e atual baixista agora, abraçados, sorrindo pra câmera, assim, na NAMM, que é a feira de música. Aí você fala, olha que legal, as pessoas estão respeitando as escolhas e as decisões de cada um e da empresa que é a banda Mercyful Fate. Aqui não existe esse respeito. Então, se alguém está no seu lugar, se você entrar no lugar de alguém, o cara quer que você morre. Ciúme. O mau entendimento, a resolução, a infantilidade. Bicho, eu vou ficar aqui 60 horas falando de adjetivo para um negócio desse, porque é fácil demais.
Porque é mal resolvido, é mal feito um negócio desse. Então, aí lá tá faltando camaradagem? Não, isso é uma puta de uma camaradagem. Aqui tem isso? Não, de jeito nenhum. Porque, Onde o cara chegou, né? O Kiko Loureiro chegou na maior banda do... porque uma a das maiores bandas do cultura mundo. tá focada, esse tipo de cultura tá focada nessa coisa, nesses atritos. E isso não tem que ser. A música é acima de qualquer coisa. Não é o que você faz, não é o que você acha, não é o que você é. A música é maior. Enquanto o mundo, o Japão, tá assim, idolatrando por ter a oportunidade de ter uma última turnê da banda, o Isso. Brasil tá descendo a lenha porque vai Isso. acabar. Porque você acha que... Cara, na Irlanda tem estátua do Phil Lynott, do Tim Lizzy. Você acha que nós vamos ter uma estátua aqui do Kiko Loureiro, do André Kisser, porque a banda tá acabando agora? Não, vai ter nada, não. André Matos, né, cara? que Não, faleceu, o cara não sabe quem que daqui a quer. pouco Aí você vai lá na Inglaterra, você fala assim, tudo bem, né? É o Eric Clapton. Então não vou falar o Eric Clapton, vou falar o Carcass. Não sabe também, cara. Então é o seguinte, o que você faz não é estranho. Aqui é estranho o que você faz. Então a gente vai diluindo essa coisa, diluindo, aí você chega no underground. Aí o underground, às vezes, a culpa dele, como eu falei, não é para crucificar só o underground. Mas o underground, às vezes, ele romantiza demais o próprio underground do jeito que ele foi criado. Então, Isso assim, eu acho. hoje nós não estamos mais em 87. Então a sua banda, ela precisa seguir o mínimo de quesitos, cara, pra ela ser uma banda profissional. Você Porque falou... assim, uma coisa é você falar, a gente é true demais. Cara, beleza, o Mayhem é tão true que o vocalista se suicidou e já mataram ele na banda. E os caras estão Queimava fazendo igreja, todos não é? esses quesitos. Então não é questão de ser true. Mas, É a questão de quanto você está disposto mas a você se acha que ferrar existe pra fazer isso. um limite? A gente sabe que tem esse romantismo, né, no underground, assim, ó, eu só posso ir até esse ponto, se eu tocar na rádio tal, pra mim já não deu. Não, Até você- que ponto você acha que Cara- isso assim, é um pensamento fiel ao metal e tal, ao underground, e até onde é Não, hoje- mesquinharia? Cara, hoje você tem muito mais canais. Hoje tem muito mais canais. Hoje tem umas rádios. A rádio morreu. Esse é um fato, né? A rádio morreu. Então, assim, Pô, mas seria Existem legal ali tocar uma rádios, interativa e tal que existe. seja, mesmo que seja cara, pop. não, já teve, esse momento já foi, já passou. E não foi benéfico como a gente imagina que seria. Não foi. Porque é o seguinte, cara, não adianta. Se o Fábio Júnior amanhã gravar um disco de black metal, ele jamais será black metal. Não tá na essência do cara. Não Cara, adianta. o que você faz, É essência. metal é uma coisa, é diferente de tudo quanto é trem. Não adianta colocar isso na camada de música. Bicho, é uma experiência. O negócio é o seguinte, Iron Maiden, Hello Be Thy Name. Cara, aquilo é um hino, beleza. Você escuta aquilo com 15 anos, aí você arrepia, não entende nada que está acontecendo, sua vida transforma e você vai querer ter uma banda, Você ser quer um tocar Bruce Dickinson, guitarra tocar e guitarra, tal. bateria, baixo, qualquer coisa. Ok, isso acontece quando você tem 14, 15, 16 anos. Porque essa parte é uma parte que você está propenso a esse tipo de coisa. E aí, você vai levar isso, se isso for de verdade, por isso que eu falo, é transparência, se isso for de verdade, você vai levar isso Até os da vida. até você morrer. Não, se brincar até depois, até morrer o negócio mesmo. Aí, você vai pegar um cara, o cara tem lá, sei lá, 70 anos. Ah, não tô fazendo nada, eu já sei, vou começar a escutar metal. Iron Maiden. Você fala, ó, massa. Mas você acha que um cara desse vai ter a mesma... Vira os A tiozão do mordida rock. vai ser a mesma coisa? Não vai, cara. Não vai. O cara não vai arrepiar com esse tipo de coisa. Isso Ele vai. pode achar interessante, mas não vai arrepiar. Não vai arrepiar. Então, esse tipo de coisa que a gente leva é que faz toda a diferença. Então, assim, metal, rock de verdade, assim, bicho, isso é uma coisa... É um ponto de corte. Esse negócio, a maneira como você lida com isso, a maneira como você convive com isso, a maneira como você sobrevive com isso, bicho, é totalmente diferente de qualquer outra coisa que alguém já ouviu falar. De qualquer coisa que alguém já ouviu falar. Não é negócio, simplesmente. Então, para você pegar essa parte de business e colocar isso na balança do lado de cá, e toda essa paixão que foi colocada às vezes também com infantilidade junto, concorrência, aquele negócio, e botar isso tudo junto, cara, lá fora é muito comum você ver um patrocínio da Samsung numa coisa que aparece alguma coisa da Apple. Porque são nichos diferenciados. Apesar de estarem na mesma coisa, no mesmo quadrado. Sim. Aqui não tem isso. Então, assim, é difícil você colocar dois patrocinadores da mesma coisa, do mesmo foco, no flyer, da briga. Não pode, porque já tem um fulano.
Já tem um fulano que já faz isso e tal. É. Então, assim, já pensa dessa forma. Isso, cara, vai virando ponto de corte para uma série de coisas. Então, assim, até que esse pensamento vai chegar na esfera gigante, onde os caras podem realmente falar assim, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos patrocinar tal banda, eles vão querer alguma coisa em troca muito rápido. Em que Isso momento vai da sua carreira você viu que... Você percebeu isso, cara? Assim, no início, com certeza, você era o cara só apaixonado Cara, pelo metal e tal. camaradagem eu já devo ter. Eu falo assim, Desde o você começo. percebeu que é mais do que só música, passou a ser profissão. Quando eu me tornei profissional, Que ano era isso? quando eu me tornei profissional, cara, isso é começo dos anos 90. Tipo, pouco Caraca. tempo, pouco Você tempo. começou a tocar guitarra antes, né? Nos anos 80. Eu comecei em 86 para 87. O que tava rolando aqui em 88 foi uma coisa muito séria com guitarra, assim. Em Goiânia, o que Só tava... pra você entender o que Onde é eu não sério, sei, já passei 22 horas com a guitarra na mão, Diretão. Caramba. tocando. Então 10 horas Dedicação total. 10 horas é básico, né? Tem um livro do Max Gladwell, ele fala sobre a performance e sobre a melhoria, né? Ele coloca que você precisa de 1000 horas para você ser tipo um especialista em alguma coisa. Então você pega um enxadrista ele gasta muito mais do que isso. Ele faz essas 10.000 horas, às vezes, em 2 anos. 10.000 horas, quase 1.000 horas aí por ano, né? O enxadrista faz muito mais do que isso. O músico clássico de orquestra, ele faz mais do que isso. Todos esses caras que a gente colocou em alguma esfera, assim, em algum momento, Hendrix, Yngwie Malmsteen, Van Halen, Alan Rosdorff, George Benson, eu vou ficar aqui 7 horas falando o nome desses caras. Joyce Satriani. Todos, em algum momento, fizeram isso. Só retornando um pouquinho, qual foi a banda que fez você falar assim, cara, é isso? Foi algum artista? O que tava rolando em Goiânia nessa época aí, cara? Cara, tinha umas bandas já de metal, tinha o Mortuário, Asgard, Escola Alemã, tinha uma galera, tinha umas bandas de rock Isso nacional. em 86, 7. 86, em 87 teve o show do Cheyenne. Cheyenne era um bar, que era tipo um lava-jato, com um estacionamento gigante. Os caras meteram um palco gigantesco lá. Então foi a cena que fez você fez gostar? o Ou negócio... foi Não, isso eu já gostava. Tô falando do evento em específico, assim, que foi meio Entendi. ponto de corte que eu fui. Que já tinha essas bandas tocando lá. Uhum. E aí, eu comecei, assim, vendo um Rock in Rio de 85 de tabela. E aí, duas coisas foram meio cruciais para mim. Eu assisti um documentário, nem sei se era documentário naquela época, mas era chamado Let There Be Rock, do AC/DC, que é um álbum do AC/DC. E aí, imediatamente eu ouvi o If You Want Blood, You've Got It, do AC/DC, que até o Angus com a guitarra enfiada na barriga assim e tal. Cara, aí eu ouvi, foi uma coisa, mas quando eu vi, foi chocante, porque você fala, assim, não é igual hoje. Então, se você não te desse, você fala assim, peraí, mas... Então, assim, a guitarra, que era um instrumento de acompanhamento, passou por um padrão de solo. Caraca. Muito louco. Então você fala assim, puta, cara, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Então ali já não teve mais volta. Ali já não teve mais volta, sabe? Mas assim, aí eu falo, duas coisas mudaram a minha vida como guitarrista mesmo. Porque assim, isso aí vai lá e te dá Mordida. É aqui, ó. Você quer isso mesmo? Aí você fica naquele negócio, né? Aí, duas coisas, cara. A primeira foi um VHS, na casa de um amigo meu, que era do Alcatraz. O Alcatraz é a banda do Graham Bonnet, que o Graham Bonnet tocou no Rainbow e no Michael Schenker. E aí o Graham Bonnet fez a carreira solo dele, o AOR estava bombando. Era o mesmo selo que renegou a fita do Metallica, no Live to Leather. Os caras estavam procurando uma banda. Pegou e falou assim, não, isso aqui não é o que a gente quer. Arrependimento, hein? Entregaram a fita pro Metallica. Esse estúdio faliu um tempo depois. Então quando o Alcatraz Merecido. pegou a coisa do Graham Bonnet, montou a banda, desmontaram e tal, aí entrou o mouse. Aí, esse show é um registro no Japão. 2 noites no Japão. Cara, aí eu vi que, né, assim, do Angus Young pra esse negócio, foi um salto. Um salto Cara, foi um salto, assim. Porque Técnica, era como se tudo tivesse com esteroide acelerado, assim, sabe? Então, assim, eu nunca... E o cara já pegou a parte Cara, clássica do negócio, isso né? tem 36 anos. Isso tem 36 anos. Eu nunca vi uma performance na minha vida igual aquela até hoje. Eu nunca Um vou choque, ver. né, cara? A guitarra já foi para outro patamar ali nesse momento. Assustador. E aí eu vi aquilo e falei assim, cara, que é isso aí, bicho? Então, aquilo ali falou assim, cara, é isso aqui. Você quer isso mesmo? Quer assim? Aí eu falei, cara, eu só quero se for desse jeito. Eu só quero se for desse jeito aqui. Massa. E aí foi isso. E eu assisti o Encruzilhada. O filme Crossroads. Encruzilhada, Crossroads. Assisti História do Robert Johnson. 77 mil vezes.
E aí o Você blues, chegou a fazer o pacto lá também? cara, então, tem um amigo meu que eu sumi, Tentou? né? Eu sumi quando eu Deve ter tinha... feito, pô, com certeza, Ah, cara. pra Pra tocar tocar desse desse tanto, jeito. Quando eu fez. tinha 15 anos, eu engatei pesado tocando, assim, foi esse lance que eu falei pra vocês, 10 horas, 12 horas, 20 horas. Esse episódio de 22 horas foi só uma vez, só um dia, assim. Então, assim, era clássico, minha mãe abria a porta do quarto, 7 horas da manhã, falava assim, eu quando tava na mão, eu falei assim, mas você não dorme mais não? Diretão. Eu falei, quantas horas? Ela falou, tô indo trabalhar. E assim, eu tinha virado tocando. Virado, tocando. Não adianta, né, cara? Sem Tem parar. que dedicar mesmo, velho. Sem parar. Tem como. E aí, eu assisti o crossover. Então, assim, eu gostava de música clássica, eu gosto até hoje, eu sou meio fascinado, principalmente pro barroco. E aí, veio o blues, né? Então, teve as duas paixões ali junto. Falei assim, não, cara, tem essa coisa da virtuosa, essa coisa desse que a gente chama de shred, né? Tem essa coisa do blues, o conceito é tudo rock, mas tem o lance da música clássica. Então, juntou tudo que eu queria esse pacote. Então, esses dois momentos, cara, eles foram definitivos, assim, para que eu fizesse esse conjunto de escolhas. Uhum. Ou que eu fosse levando a coisa de um jeito tão vertical que não tinha mais como eu sair. Tanto é que hoje eu olho para trás, cara, eu não consigo ver mais nenhum tipo de momento em que eu não esteja atrelado com a música. Mesmo que você vai, assim, flerte com outras coisas, literatura... A É um litera- artista, né, Cara, Você tá envolvido em a vários literatura, segmentos. eu fui criado por quadrinho. Eu falo que eu fui alfabetizado pelo Stan Lee, o Frank Miller e o Stephen Pô, King. um nerdão aí, nerdola também. Stephen King. Então, assim, eu sabia, eu com 14 anos eu sabia que eu ia escrever. Só que a guitarra veio e destruiu tudo. Eu falei assim, não, então no momento certo eu vou escrever. Você chegou a publicar quantos livros, cara? Acho que são 5 ou 6. Mas assim, é ficção, terror, suspense, Terror, na linha da thriller, pegada do Stephen Stephen King, King. que é o que eu gosto. Desse... Mas aí eu fiz esse Mindset Guitar porque é um assunto que eu sou fascinado. Eu escrevi para um blog durante uma época falando só sobre recursos de marketing, business, para negócio voltado para música. A Assim. propósito, desses 5, um tá disponível em e-book. Todos estão em e-book. Todos? Todos Então estão. a gente vai colocar o link de todos aqui Tá, na... todos estão em e-book lá. Galera, Na verdade, eu fiz 2 físicos só. Aham. Porque é muito burocrático e tal, eu não quis mexer. Luiz, nós estamos aqui com o CD Esse é o Fúria. 23, não é isso? Esse é de 2023. Foi lançado em março de 2023. Nós vamos sortear esse aqui no final do nossa conversa aqui, cara. Legal. Quero que você faça uma pergunta aí. Quem responder corretamente lá no nosso Instagram vai automaticamente concorrer ao CD aqui Fúria. Isso no final, né? Faça a pergunta aí agora, Ah, tá. cara. Aí, Ué, Qual é quem falar o nome do novo álbum que vai sair agora em maio de 2024, leva o Fúria. Então, coloca lá no comentário essa pergunta e responde essa pergunta no Maldonado e automaticamente está concorrendo aqui ao CDzinho Fúria que foi lançado ano passado, né? Esse álbum, cara, ele teve repercussão muito legal e foi em mais de 18 países os reviews dele, assim. Coisa voltada para rock, metal, guitarra. Nesse tudo quanto é canto, cara, álbum muito legal você já isso. colocou vocais, né? Coloquei 4 músicas com voz. Quem foram os participantes aqui? O Eric Martins, que hoje toca no Heretic, que mora em Banda Portugal. Tara, né? Do Antigo Tara, Banda Tara. isso, grande amigo meu. E aí, uma música que era uma pegada mais Hendrix, eu fiz a melodia dela, porque eu não queria perder tanto tempo, então eu mesmo cantei essa parte, e eu chamei o JP para cantar o refrão para mim. Eu tô pelo João Pedro, da banda Totem, né? É. Antiga E aí foi isso. Então são essas 4 que eu já queria fazer um teste assim com essa coisa da música cantada. Porque, cara, eu adoro música instrumental, eu fui criado na música instrumental, mas eu sempre participei também de bandas com voz, assim, e eu sou um cara muito ligado em melodia. Então, eu queria fazer esse teste porque eu acho que chegou na hora, assim, de eu escalar de uma outra forma. E aí eu queria que soasse mais banda. sim. E para soar mais banda, eu achei tem um que tinha que vocal, ter né, voz, que tinha que ter tudo. Aí eu falei, cara, eu vou dedicar as melodias, né, as letras. E toda ela essa já partiu coisa, de uma assim. linha mais hard rock, né? Mais heavy metal lá de... É meio heavy hard, assim, eu um diria. pouco diferente dos outros álbuns, né, cara? Aqui, cara, eu acho que já começa um processo de ruptura meu com algumas coisas estéticas musicais. No Dark, eu acho que isso fica bem claro, assim, sabe? Eu acho que fica bem claro essa mudança. Quem conhece a sua discografia desde lá de 2005, né? Acho que foi o primeiro. Manicomial. Porque na verdade é o seguinte, É, a primeira, antes, né? a primeira Bem demo, a primeira demo é de 93. Eu fiz a primeira não, demo. essa eu não conheço. Mas era fita. Porque era o formato que tinha, né? Que saía Aham. aqui. Então eu fiz a primeira demo, é de 93, que é o Midas Touch. 3 faixas e tal. Mas o CD mesmo, Era só instrumental, solo, né? era só instrumental. O solo mesmo foi esse de 2000, que foi gravado em 2004, mas saiu em 2005, que é o Manicomial.
Passagem pelo Bleeding, né? Sim, o Bleeder a gente foi 2001 para 2002 e o último Muito álbum bom, que cara. foi o Fobia, que infelizmente a gente não conseguiu colocar nas redes, ele foi feito em 2007. Ele foi feito em 2007. Super banda. Eu Muito, tava muito até legal. falando pro João Vitor, eu comecei assim a ouvir rock anos 2000 e pouquinho. E na época a internet muito escassa, né? A gente tinha poucas possibilidades. Então a gente ouvia o que tava na rádio, ouvia os CDzinhos que estavam em casa e Tinha uns amigos que já tinha mais contato, né? isso, era metaleiro e tal, os vizinhos e tal. Aí eles emprestaram uns CDs pra gente, cara. 2 CDs. Ah, tinha o Bleeding, Não. Era o Manicômio. Manicômio Que já. legal. Então tinha um CD do Heaven's Guard. Ah, é aquele Museu, cara. primeirozinho do Heaven's Guardian. Sim, demais. Sei demais. Então, assim, E eu Roll the tenho... Thunder. Roll Que é of isso? Thunder, Neverland, cara. Que lá legal mudou pra nossa vida, bicho. Aquilo lá... Eu- Então, assim, a minha iniciação foi basicamente com o que tinha na rádio, com o seu álbum em Heaven's Guard. Olha só, rapaz. Então, assim, eu fui Interessante forjado isso, né? por No você, Heaven's cara. Guard. Então, Que legal, cara. muito do que eu conheço hoje é por sua causa. Cara, o Manicômio é um disco muito doido, porque... É doido mesmo, cara. É doido porque mesmo. ele é voltado... Eu fiz aquele disco... Não existia até então disco temático instrumental. Aí eu falei, cara, vou fazer um disco temático instrumental. E aí, eu não tinha muito tempo nessa época, estava trabalhando muito puxado lá no estúdio, junto com o Gustavo, que era o estúdio que virou o Rock Lab. E aí, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um disco temático e eu vou fazer meio quebra-cabeça com algumas coisas. E eu tava com um código de doença CID na mão. Eu pensei, cara, eu vou fazer um disco que é tipo uma homenagem para todas as pessoas que têm distúrbios mentais e psicossomáticos. Então entrava desde depressão até pessoas que tinham algum tipo de fobia, assim, tipo agorafobia, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. E eu comecei a pensar nessas músicas de jeito, porque como eu não tinha muito tempo para lapidar as músicas, eu comecei a fazer algumas junções nas músicas, assim. E aí isso meio que facilitava o processo para mim. E aí eu comecei a fazer isso. Só que aí o disco teve muita informação. Muita informação. Então, E pra quem ouve de primeira vez, principalmente pra mim, que não era, assim, roqueiro na época, tava começando a aprender, realmente é uma explosão de cara, é de porque é coisa, muita né? coisa. É muita Ele coisa. é muita coisa. Então, assim, ali você tem momentos de fusion, metal, coisa industrial, Sim. rock, né? Então, assim, hoje eu faria diferente. Mas, assim, isso que é legal do registro. Sim. É o É o que tava rolando na é o que tava época. rolando, é o que eu queria É fazer. o que você queria E fazer. ele é vanguarda pra cá. Só que como você tá aqui, isso passa E despercebido. na época, assim, Ninguém além quer de ser saber uma disso. outra época, era Isso- disruptivo pra época. Total. E isso chega a ser um incômodo. Na época não tinha ninguém fazendo essa coisa de shred com Les Paul, com Gibson, eu já fazia isso. Só que é o lance do Hans que eu falei, o Hans versus a produtividade. Uhum. Então as pessoas, assim, nós não temos essa coisa de abraçar tudo e ir junto, assim, um negócio muito forte, né? Sim. Então as pessoas acham que esses saltos, assim, solitários, eles são menos duradouros, as pessoas acham o contrário, né? Na verdade, assim, é difícil você ver alguém que está produzindo muita coisa pensar dessa forma. Sim. Isso é mais pra gente que não está fazendo as coisas mesmo. assim. Cara, eu queria só dar um recado aqui. O pessoal do Bolshoi vai fazer um show lá dia 21 de março, tá? Uma banda holandesa que vai rolar lá, a banda de blues e jazz, é Heidstacks. E aí, nós vamos fazer uma pergunta aqui agora. Quem acertar a pergunta e responder lá nos comentários vai Isso. ganhar um par de ingressos lá pro Bolshoi Pub no dia 21 de março. Então, a pergunta que eu falo é: qual banda dos anos 80 que gravou o clássico Sunday Morning? Ixi, fácil, hein? Fácil, hein, cara? Essa tá manjadíssima, cara. Então, Tinha o vinil, viu? Você tem vinil? Já tive. Já teve? tive. Então lá, responde lá no Instagram lá nosso. Quem responder vai automaticamente estar concorrendo ao par de ingressos para o show lá dessa banda Fácil holandesa, demais. lá no Bolshoi Pub, a melhor casa de Goiás aqui. Pode dar dica? Pode. Tem a ver com o nome, né? Tem. Da Total. casa. Total. Lorena, obrigado pela parceria. Lorena Pina, lá da cervejaria Cara, que Artúria. delícia essa Bom, né, cerveja. cara? Bom Gostou? demais. Curtiu, Gui? Conhecendo hoje é uma delícia. Valeu demais, Levinha, Lorena. muito boa. Obrigadão, viu? Cara, então vamos prosseguindo aqui, cara. Turnê na Inglaterra, cara. Quando é que rolou isso? Como é que foi, cara? Conta pra gente aí as dificuldades que você teve, bicho, logística, cara. Pensa só, um cara de Goiânia Fazer um turnê na Inglaterra. fazer uma turnê na Música Inglaterra. instrumental, metal, guitarra, como Tudo é que errado, foi, né? cara? Tudo pra dar errado, Tudo né? pra dar errado. Então, os 3 primeiros álbuns, Viking Heart, Maestro e o Fúria, eles saíram por um selo inglês chamado Treehouse Records, que é de um grande amigo meu, um super entusiasta de música, assim, tal, coisa instrumental.
E ele sempre, cara, a gente tem que vir, a gente tem que fazer alguma coisa aqui e tal. Pá, pandemia. Aí, né? E aí, foi durante o processo da pandemia que eu resolvi voltar, né, gravar os discos, essa coisa toda. E eu sei que assim, passou tudo liberado, né? Sabe? E ele chegou um dia e falou assim, cara, vamos retomar aquela ideia. Eu sei que a gente combinou e tal. Eu topei, falei, cara, vamos embora. Porque eu sabia que se eu não fizesse naquele ponto, eu não ia fazer mais. Eu falei, cara, bora. Pensei em mais nada. Fui automático, falei, bora. Simplesmente foi. E acho que ele também não estava esperando muito do outro lado. Falou assim, sério? Eu falei, sério. Falei, beleza. As próximas duas conversas nossas, assim, ele já tinha fechado uma data lá, que era o dia, eu acho que foi o dia 13 de agosto, lá em Brighton, que é uma cidade estudantil, tal, tem praia e tal, e a gente tocou no Comédia, que é um super lugar legal pra caramba lá. Cara, a partir desse dia que estava fechada a coisa toda, eu comecei a fazer alguns contatos lá e tal. E aí eu achei um cara que estava tocando uma casa lá em Hastings. Eu falei com ele e tal, e assim, cara, acredite ou não, pra você ver como as coisas são diferentes. Eu tive uma conversa de 5 minutos com o cara. E fechei um show na Inglaterra, em Você Hastings. aqui, o cara E o cara lá, lá. telefone, Pá, WhatsApp. não, texto. Beleza, falou, tchau. Valeu. Só isso. Só isso. Rolou. O cara falou, manda uma foto do seu release. Mandei o link, mandei. 40 minutos depois, o cara mandou pra mim um flyer com o dia, a outra banda que Já ia tocar. marcou tudo. Ó, esse aí Só tá arrumou as fechado. malas e... E aí eu já tinha esses dois shows. E aí pintou outro show que era um beneficente, que na verdade foi um grande show mesmo, assim, que foi lá em Oxford, que era numa casa muito legal chamada The Bullydon. E era um evento beneficente para angariar agasalhos para sem teto lá, esse tipo de coisa. E aí a gente teve assim 72% de lotação da casa. Caramba. Nesse dia. E aí uma coisa engraçada, eu fui headline em tudo que eu toquei lá. Então era a atração Olha principal. Tava as casas lotadas, o público recebeu bem. Cara, Como foi, Hastings foi legal. Oxford foi incrível e Brighton foi... Fenomenal. Não, Brighton foi um pouco mais tranquilo, assim, porque tinha o Bloodstock, que é um festival de metal que acontece na Mesmo Inglaterra, época. estava acontecendo no mesmo dia. E é lá perto. Então, assim, Quebrado. difícil você lutar contra isso aí. Mas, cara, eu tava lá para registro. Eu tava lá para experiência. Eu tava lá para entender como é que as coisas funcionam e para ver se era isso E mesmo. aí, cara, os músicos eram de lá? Como é que foi isso, cara? Eu toquei com dois... eu toquei um show sozinho, que foi o de Racing, e os outros dois eu toquei com banda, um batera do Norte e um amigo meu no baixo, que mora em Oxford. Nossa, O baixista era o Murilo, né? isso. Murilo Hassig, que tocou no Rebels Guard. Isso. Mudou pra lá tem Tá lá, tempo tem já, 20 né? anos que tá lá. E aí a gente fez... Eu fiz ele voltar a tocar baixo, na verdade, que nem tá tocando guitarra. Daí eu falei, não, cara, você vai tocar, porque a gente sempre tem uma relação bacana. Ele foi, baixista topou, muito bom. falou, vamos fazer, vamos. E beleza, cara, a gente fez. Cara, experiência, assim, sensacional a experiência. O respeito foi uma coisa assim, bicho, Que não que se vê aqui, né? até hoje meio que o que mais me balançou foi isso mesmo, assim, o respeito, sabe? E não Eu não- te balança, assim, Cara, tentar mudar a cena e mudar logo pra lá e... Cara, eu acho que tudo é possível, né? Eu tenho que acreditar nessas coisas, mas eu acho que isso aí tem que ser feito com parcimônia mesmo, assim, com oportunidade também, né? Porque, assim, não é fácil, cara. É outro tudo, né? Aham. É outro Tudo, tudo. tudo, E né? eu tenho que ir com família, tá? Essa coisa toda. Então, Sim. assim, é um negócio complicado. Agora, é impressionante, cara, porque as pessoas não têm vínculo com você, definitivamente. E as pessoas saem lá de onde elas estão e vão lá cumprimentar você. Isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu várias vezes em todos os 3 shows. Receptividade boa então, né, cara? Demais, cara. Teve uma senhora, cara, lá em Hastings, ela foi lá, falou, ela é uma casa, é uma cervejaria. Era um pub daqueles que era cervejaria em 1800. E ele foi Pub de passando verdade. de família, até vir essa casa desse pessoal lá, que é uma casa de bikers, mas assim, pra punk, rock, metal e hardcore. Loucura. E Legal, blues. cara. Eu toquei com uma banda de blues lá, uma super banda, cara. Super banda. O cara, gente Você pegou finíssima. época muito frio lá, cara? Não, pelo contrário. Tranquilo. Cheguei lá, tava fazendo 26, 28. Adaptou legal, Não, guitarra cara, afinou, timbrou. Eu tirei a guitarra do case afinada. Né? Assim, passei no afinador porque
Primeiro jeito. O Chris, que foi o batera, que ele tá tendo uma banda que tá tendo hype aí, tá tocando uma banda que chama Gamma Bomb. Eles vão até fazer agora uma turnê no Japão. O cara é gente finíssima, bicho, assim, foi excepcional. Foi um cara que fez diferença, assim, pro negócio. Então, Você compôs alguma coisa lá com essa experiência? eu voltei com a cabeça fervilhando de coisa. Eu tô sempre compondo alguma coisa na minha Uhum. cabeça, né? Mas assim, eu preciso virar. Eu não gosto de fazer isso, porque eu tenho. É quase um toque, cara. Quando eu vou fazer esses álbuns, eu não posso entrar no modo fazer o disco. Se eu entro no modo fazer o disco, Vai virar só eu tô enrolado, cara. Porque assim, minha cabeça. Eu preciso tirar isso da minha cabeça. É igual quando Você você. só sai quando termina. Quando Se eu vou conclui. fazer um livro, eu preciso sentar e fazer o livro. Se eu ficar enrolando, eu fico louco. Então, assim, eu preciso pegar e fazer. Isso é um Então, hiperfoco aí. então assim, eu desenvolvi essas coisas. Então, eu faço música em guitarra, depois eu só corrijo as coisas, tal, vou fazendo. Eu desenvolvi uma maneira de que Você as chegou coisas num nível de sejam funcionais. composição que ela já vem na sua cabeça ali. Assim, Você só chega e já pega a guitarra e já sai Ou é um naturalmente. processo doloroso, devagar? não, pelo contrário, pra você ter uma ideia, do Viking Heart pro Maestro, tô falando assim, de disco lacrado para disco lacrado pronto, Uhum. foram 8 meses. É pouco, cara. Muito pouco, muito pouco. Tô falando de disco pronto. Então, assim, eu compus, gravei e fiz a manufatura do CD em 8 meses. Em 8 meses. Pronto. Pô, Em 8 muito meses. pouco. Do Maestro pro Fúria, menos de um ano de novo. E assim, a gente Menos de vê um ano de uma diferença, a gente falou do Manicômio e tal, a gente vê uma diferença muito grande da evolução, né? Cara, assim, eu consigo entender isso hoje, assim, muito legal. Porque, assim, cara, eu tenho 51 anos, cara. Até quando Você assim, amadurece mesmo na música, não tem jeito. mas você acha que um pouco disso se deve à questão empresarial também, a amadurecimento? Eu acho, assim, que mais do que nunca, as coisas estão valendo muito pra mim, assim. Então, é uma responsabilidade gigante, né? Eu trabalho de 10 a 12 horas todos os dias no meu material. Sim. Eu não toco guitarra. Deixar isso bem claro aqui, eu não toco, infelizmente, não toco guitarra. Porque como sou eu e a equipe, eu tenho que fazer tudo, cara. Então, assim, eu aproveito que eu sou escritor, então eu faço copyright, eu faço edição, eu faço meus banners, meus flyers, tudo, contato no e-mail. Capa de faço disco que você está capa fazendo de, também? Capa de disco, faço capa de Caramba. disco dos outros, faço... Cara, é assim... antigamente tinha aquele esquema que você achava no poste, assim, uns... Lambilante. tinha assim, pedreiro, encanador, eletricista. Sabe? Eu sou tipo essa Bombril. coisa, só que na arte. Assim, Bombril. Mas multitarefa. fazendo um monte de coisa. Tá e minha é cabe- justamente o minha que você cabeça é aborda no loucura. seu livro, né? Que você É. tem que ter uma mentalidade ali, Pra isso, mas senão assim, o cara não sobrevive. Mas é saudável. Uhum. É saudável. Você não deixa que essas coisas. Eu sei até onde eu vou, eu sei como é que eu consigo fazer as coisas. Eu acho que o grande processo que tem sido legal tem sido as escolhas. Então, eu tenho feito escolhas acertadas para coisas que eu acho assim dentro de uma possibilidade. Porque assim, não adianta uma coisa você chegar e falar assim, cara, tô pensando aqui, acho que eu vou jogar no Barcelona, lateral. Não, cara, não tem jeito de você fazer isso. Né? Não tem jeito. Então, começa a pensar coisas que são possíveis. Aham. Então, eu penso coisas que são possíveis. A minha realidade é meu bolso e a minha saúde. Então, eu falo, cara, isso eu consigo, isso eu não consigo. Diante disso, você traça as suas metas. E aí eu tenho um planejamento. Aí eu sou enjoado com esse trem. Eu não começo disco se eu não tiver nome de música. Cara, eu não escrevo um livro se eu não tiver um muito nome. diferente do que... Porque assim, quando eu pensei Viking Heart, quando eu tive o nome Viking Heart, eu já sabia que era um disco baseado em Cultura nórdica. mitologia nórdica, Escandinávia, espada e faz feitiçaria, sentido, né? que é do Conan, o Caverna do Dragão, todas essas coisas que diziam respeito à cultura viking, espada, essas coisas. Então eu falei, cara, é isso que eu vou fazer? Então, a partir da hora que eu defini isso, cara, aí o nome das músicas vem, aí eu sei pra que lado que eu vou É uma levar estruturação, né? a estética das coisas. Só uma Construção. pontuação aqui. É nesse disco aí que tem a música, que tem um tema que é de um episódio, né? Do Isso, The Half Bones. Half Bones, um Que era aquele episódio. episódio clássico do Caverna do Dragão, Caverna do onde eles Dragão. têm que recarregar a bateria das armas. Que a mágica das armas acaba, eles vão num salão de jogos, que era um salão dos guerreiros. Caramba, cara. Esse episódio ficou na minha cabeça há muito tempo, assim. Caverna E do aí eu Dragão falei- é um clássico, né, cara? eu falei, Todo mundo pô, gosta cara, disso isso é aí, legal cara. pra caramba, vou fazer. Aí eu fiz a Half Bones. Que Então, assim, massa, eu tô sempre bicho. colocando... Eu sempre coloco um easter egg, eu sempre coloco as coisas nos meus álbuns, assim. Legal. Então, Mephisto, né? Mephisto é o Mephisto, cara que é da da Marvel, Marvel, né, né? pô? Legal demais. Tem a história do Fausto também, né, que é do Golf, né, que é demais Acho a que o Mephisto coisa. tá rolando aí Mas, na tela aí. Mephisto passou aí agora, vai estar rolando a Down of Black Heart. Então isso é muito legal, cara. Então eu tenho essa coisa, bicho. Eu O acho Dark que isso foi a é mesma muito coisa. massa, é uma coisa meio
Iron Maiden, de criar Total, uma história, total. assim, né? E aí, Cada cara, álbum eu tem me uma organizo na minha cabeça essas coisas. Eu me organizo. Então eu me tornei uma pessoa mais organizada com isso, mas eu tenho um sistema. Então eu vou fazendo essas coisas Sai assim. mais fácil, pra- né? E você pra- pode focar no que interessa. Isso. Então, assim, eu não perco energia com as coisas, cara. Aham. Eu não fico dando. Será? Não, não tem será pra mim. Tem que fazer. Agora o problema é como eu vou fazer. O Sim. problema é, consigo fazer? Sim. Então já. Aí acabou, cara. Então eu fico evitando entrar no modo fazer, porque é assim, cara. Se eu colocar. Aí não tem single, tem um disco. Sim. Então isso pode ser desgastante. Isso pode Sim. ser desgastante. Então o que eu tento é fazer essas Analisar, coisas. né? Né? E só voltando, aproveitando que eu vi aqui, o Turnê grande, da Inglaterra. o grande fruto dessa turnê da Inglaterra, eu trouxe um disco ao vivo, gravado na Inglaterra, Esse que tá rolando aí, né? Live in England. Cara, foi muito legal. E eu soltei 2 bootlegs também. E onde o pessoal pode encontrar ele? Tudo no Spotify, Amazon, Deezer, todas essas coisas. YouTube também? YouTube também tem. Tá lá? YouTube também tem. Eu tô com 802 vídeos no YouTube. Caramba, Legal. vídeo pra caramba. É vídeo pra caramba. Cara, vou falar aqui uns instrumentos, você vai falar assim pra mim o nome que vier na sua cabeça, que galera de Goiânia, guitarrista de Goiânia, cara. Guitarrista de De Goiânia? Goiânia, pum. Cara, Goiânia tem muito cara legal, mas eu vou falar o Ney. Ney Quioneiro. Ney Quioneiro. Ney toca no. Esse é foda, hein, cara. Ney toca no Jorge Mateus? Ele tá um sertanejão. É, qual é a figuraça, cara? Baixista. Baixista, cara. Cara, o André Tavares. André Tavares. É, muito bom, cara. Batera. Nossa, batera é difícil, hein, cara. Batera em Goiânia. Cara, tem uns caras que, assim, eu não tô falando de gente de rock, eu tô falando de outras vertentes também, Não assim, depende, sabe? cara. O cara que você acha que é o cara Da cena. Tem uns caras legais, acho que o Fred Vale é massa, né, cara? Fred Vale, né? É, Tá mais Fred Vale é legal pra caramba. essa galera mais goiana aí, né? É, há muito tempo. E vocal, cara. Vocal pra você de Goiânia. Quem que é o cara expoente aí da. Cara, tem uns caras legais, mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu coloquei o Arion Vex pra gravar o Dark O por Arion. isso, né? Porque eu acho que ele conseguiu extrair o que eu precisava das músicas. Cara, então vamos pra gente estar quase finalizando aqui já, cara. Novo álbum, Dark, cara, Projeto Futuro, cara. O que você tem pra dizer pra gente aí? O que a gente pode esperar desse disco novo aí que vai Cara, sair em maio, né? Maio. O Dark é o seguinte, Dark é o álbum que eu mais escalei todas as coisas que eu fiz nos outros, mas com a maturidade impressionante mesmo, assim. Então, eu tinha uma ideia, eu tinha um planejamento e eu fui nessa. Então, eu fiz um disco de New Wave of British Heavy Metal, para começar. E aí, mas eu queria que o sotaque, eu queria que fosse moderno. Eu fiz um sotaque dele que fosse alemão e sueco. Eu queria que o disco tivesse essas coisas. Já com a intenção disso chegar lá ou É porque, assim, de transmitir a informação mesmo? Cara, depois que eu voltei da Inglaterra, a minha comunicação nas coisas, eu fiz para lá. Uhum. Porque eu preciso fazer isso. Sim. Porque eu acho que essas pessoas, igual esses reviews, começaram a me acompanhar depois que eles soltaram as notas. Inclusive, a Dawn of the Black Heart já saiu um super review da Inglaterra, de um cara lá. O cara falou assim muito bem, e o cara ele falou, cara, eu gostaria de fazer o review do seu álbum, para o seu álbum sair. Eu falei pra ele, não, vamos fazer melhor, eu vou te dar o álbum de antemão, você vai fazer a primeira resenha do álbum. Que Então. massa. Ele falou, não, então vamos fazer isso em uma entrevista. Então tá fechado. Saiu também na Metal Shock Finland, da Finlândia. Super revista de lá, legal também pra caramba. E saiu no Power Metal Chile, que os caras, eles sempre soltam as notas minhas lá, acho legal pra caramba. Então assim, já começou. Mas o Dark é isso, é um álbum de New Wave British Heavy Metal, moderno, com esse sotaque. Quando eu digo sotaque alemão e sueco, são coisas na estrutura das músicas. Sim. Dobras de guitarra, coro, o tipo de melodia, o tipo de levada. Tem mais música com vocal as coisas. então, né? Você lançou São 10 músicas, 8 músicas com voz e 2 instrumental. Todas Porque eu não com quero Arion. perder, todas com Arion. Eu não quero perder essa coisa do instrumental, porque é uma paixão também. é o que você gosta, É, né? então, a sempre sua colocar essência, né, isso. cara? Você E começou nada me impede, esse é o legal de você ter autonomia, nada me impede do próximo trabalho eu fazer ele mais instrumental do que Sim. cantado. Não porque isso deu certo ou deu errado, mas porque aquilo às vezes é o que você está... É o momento que é o eu tô momento. vivendo. É É uma o coisa momento. meio Malmes, sim, né? Malmes tem muito disso. E eu quero que seja mais banda, isso é fato, eu quero que seja mais banda. O Malmes conseguiu isso de um jeito legal. E só falando do Malmes, eu acabei fazendo uma ruptura com o esquema do Malmes, assim, porque
para evitar mais críticas nesse sentido, assim, né? Então eu fiz algumas escolhas, assim, e o Dark acho que reflete muito isso. Aham. E O seu início, eu acho que por é o disco mais bem produzido referência, até agora. você tinha um timbre muito assim. Não, assim, aquela coisa do Mauro até os anos 80 ali, cara, eu sou fascinado. E a acho- qualidade do arpejo acho também, que- cara. O seu acho Limpo, arpejo, cara, cara, limpo, né, cara? Consegue ouvir todas as notas ali perfeitamente, cara. Isso assim, pra mim, legal. hoje, não é porque você tá aqui, mas é um site mais técnico de Estão Goiânia. anos mais- fazendo esse tipo. Cara, eu acho que a gente tem uma safra muito legal. Assim, eu não entro nessas coisas assim, sabe? Eu sei lá, eu desliguei desse Não, tipo você não de precisa coisa. falar, mas eu tô falando, né? Tá tudo bem. Galera, olha só, isso aqui, cara, um LP, cara, do Insanidade, né, cara? Cara, Tô Insanidade, falando, outro projeto. A Insanidade foi um presente, Isso né? aqui, cara, é uma arte. Foi uma das né, bandas cara? mais Legal divertidas demais. que o Brasil tem hoje em dia, é essa banda. E é uma vocalista, né? Não, é um vocalista. Vocalista. É porque nesse disco, a baterista é uma mulher. A baterista é mulher. Ela fez só esse disco. Ah, sim. O baterista hoje, o Rodrigo Miranda, tocava no MQN. Tem Legal. Quando chamamos de biscoito e tal. A cozinha nossa, cara, é o Gustavo Vasques e o Miranda. A cozinha nossa podia tocar no Motorhead, assim, sabe? É um trator o negócio. Eu na guitarra e o Lucas Tomandaré como vocalista. E tem disco novo, viu? Esse ano. Nós fizemos um disco que novo, legal, sensacional. Do Insanidade. Do Insanidade. Manda Sensacional. Vai pra lançar gente. quando? Vai sair, deve ser esse primeiro semestre, né? Sensacional, viu? Manda pra Isso gente. aqui, cara, um livro, né, cara? Esse é o Com Sangue Alheio. É de ficção, terror, assim, meio policial, mais ou menos essa pegada, assim. Stephen King também. É um livro rápido, porque a linha de tempo dele acontece como se fosse em menos de uma semana, uma coisa rápida, assim, muito fácil de ler Envolvente. diretão. É envolvente, bem legal. Bacana. Tive boas resenhas disso aí também. Cara, a gente vai Isso é uma precisar- diversão, né? Isso é uma diversão. Escrever assim é uma Outra diversão. parte do artista Mas da Luiz pra uma Manuel. diversão chegar uma impressão bonita dessa Legal, aqui é né? muito trampo, Muito né, bem cara? feito, né, cara? Bicho, eu sou fissurado em estética dessas coisas, assim, audiovisual, essas coisas eu acho. Cara, E aqui é o Disco Fúria, né, que é o do ano passado. Esse é que do vamos ano sortear passado. aqui pra quem responder lá Isso, a pergunta que você falou, né, cara? isso. Vou repetir a pergunta para quem vai chegando É, agora, falei, né? cara, falei. Vai sortear o CD Fúria para quem disser lá no Instagram do Roqueiro Nerd qual o nome do novo álbum que vai sair agora em maio. Isso, Perfeito. cara, perfeito. Guilherme, vê se você acha a camisa aí pra gente... cara, um presente aqui pra você. Camisa Roqueiro Nerd. Pô, legal. Bacana. Isso aí, cara, Obrigadão. é nostalgia, cara. É. O nosso lance é nostalgia. Cara, eu sou um cara que consumiu essa cultura Eu tava na falando época, com o né? João aqui Nos que- anos 80, vi todos. Se eu fizer um quiz desse aqui, eu tiro... Você falou ali fora que você não é muito nerd, mas cara. Eu gosto pra caramba. Gosta de quadrinho, nerd. é um nerd diferente, né? É um assim, nerd vicar, cara, né? Quadrinho é um negócio assim que foi minha paixão por muitos anos mesmo. Legal. Consumi demais, assim, mesmo. Pois E é, as coisas. cultura, aí é uma cultura que tá muito ligada ao rock, cara. Geralmente é o Demais. mesmo público. Demais. E os filmes, assim, eu sou um cara imagético, então assim, tudo que eu vejo, os filmes geram insights pra mim. As trilhas pra coisas que eu vou sonoras, fazer. cara, Sou dos fascinado, filmes, todos são. Hans Zimmer é um cara que eu vejo sempre o que ele tá compondo, que eu acho muito legal. Aham. Eu adoro filme alemão, filme da Noruega, esses trem malucos, assim, polonês. Massa. Legal. Eu acho muito Vocês são legal, nerds cara. diferentes. Eu sou nerd que apanhava na escola mesmo. Não, eu Sofria bullying. Eu batia. Sofria bullying. Não, eu batia. Você era o Vicky, Eu né? tô grande, Parado, né, cara. Não, Eu faço é bater. eu sou um nerd raiz que apanhava e tal. Você sofria bullying. Cara, a parte boa de ser Viking é isso, né, cara? Que eu me dou bem nesse. Pois é, massa Os caras já demais. têm um respeito É, ali, né? né? O cara fala, não, deixa que esse cara não, né, bicho? Legal então- demais. Melhor assim, né? Só mandar um abraço aqui pra Cecília, pro Miguel, meus filhos, que estão lá assistindo. Obrigadão, Cecília. Minha Aline, meu pai, minha mãe. Valeu demais aí por tudo, pelo apoio. Legal. Novamente agradecer o Bolshoi Pub aí pelo apoio. Cervejaria Cerveja Artúria. Astúria. Top Bom demais demais. a parceria. Muito obrigado. Cara, e Isso. agradecer, cara. Foi muito legal mesmo, assim, conhecer um cara que me influenciou de verdade. Pô, fico feliz, cara. E vai ter que ter outra conversa, Vai porque ter que ter faltou outra, muita coisa, vai, cara. vai. Nós vamos fazer a segunda parte disso aqui, Vamos. cara, porque a gente vai programar. Tem muito assunto pra falar, cara. Tem. Tem muitos anos de história, né, cara? Cara, antes, então, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, o convite, né, tudo, mas principalmente de vocês investirem tempo e toda essa coisa, não só na música, na arte, mas na cultura pop, nerd, né, como vocês quiserem,
de uma maneira geral, porque isso é risco, cara. Isso é o sangue de artista. Então, né? tudo aqui é no sangue mesmo. A gente então, sabe assim, que o retorno ele é isso aí, Não é demorado. nosso foco, Eu cada um fico tem fe- sua profissão Sim, aqui, eu cara. É fico coisa que a gente feliz, gosta cara, mesmo, cara. tipo, Coisa dar um de paixão, pontapé, cara, de paixão mesmo. participar desse primeiro episódio. Pra mim é um barato isso aí. A cada temporada a gente espera que o primeiro seja você. Tô dentro. Obrigado, Boa pra cara. vocês. Um abraço, prazerzão você ter Prazerzão. vindo. Valeu Valeu demais. demais. Pessoal, obrigado aí pela visualização. Um abraço para todos. Participa lá das perguntas, respondam lá que vão ter os sorteios em breve. Obrigado, gente. E- Valeu. O Bolshoi também, né? Lembrando, a gente vai ter o sorteio, né? Do par de ingressos. É um show de jazz e blues, né? Banda holandesa, né? Banda Isso. holandesa. Mas quem é roqueiro tem que gostar de jazz e blues, né, cara? Com certeza. Obrigado, gente. Até a Um próxima. abraço. Até a próxima. Valeu.